Muita gente pensa que o corpo só adoece por fatores físicos, como alimentação ruim, sedentarismo ou excesso de trabalho. Mas o buraco é bem mais embaixo. O corpo é como um mensageiro silencioso. Ele não mente. Ele grita em forma de dor tudo aquilo que a gente insiste em ignorar. Aquela mágoa que você engoliu por anos, aquele medo que nunca teve coragem de encarar, ou até mesmo aquele pensamento que repete em silêncio, dia após dia, dizendo que você não é bom o suficiente, tudo isso, meu amigo, mais cedo ou mais tarde vira sintoma. A mente cria o ambiente interno, o corpo reage. Se você vive tenso, preocupado, acelerado, seu sistema nervoso vive em estado de alerta. E aí não tem milagre. A pressão sobe, o estômago dói, a insônia chega, o coração dispara. Não porque você está quebrado, mas porque o corpo está tentando te acordar, tentando te mostrar que o campo psíquico está carregado, poluído, cheio de lixos emocionais que você não teve tempo ou coragem de limpar. Agora, pensa comigo. Quantas dores físicas você já sentiu que surgiram do nada? Um torcicolo sem esforço nenhum, uma crise de enxaqueca num dia aparentemente tranquilo, uma gastrite que não melhora mesmo com remédio? Pois é, isso muitas vezes é o corpo absorvendo a densidade do campo psicoastral, esse campo invisível, mas real, que junta pensamentos, emoções, traumas e até energias dos outros. Sim, você pode estar carregando peso que nem é seu. E sabe o que é mais doido? Tem gente que acha que basta ir no médico, tomar um remedinho e tudo vai se resolver. Mas sem olhar para a raiz emocional daquilo, sem limpar o campo psíquico, o corpo vai continuar gritando. Porque ele é leal demais. Ele não trai você, ele só mostra o que está escondido. E enquanto você continuar negando sua dor emocional, sua raiva reprimida, sua culpa, o corpo vai continuar sendo palco do que não foi acolhido na aula. Por isso, a presença no corpo, como dizia Eckhart Tolle, é o início da cura. Estar presente, sentir o próprio corpo, escutar o silêncio por trás da dor, é um ato de coragem. E mais do que isso, é um retorno para casa. A maioria das pessoas está tão presa nos pensamentos, nas tarefas, nas redes sociais, que não consegue mais escutar o próprio corpo. E aí, ele precisa gritar. Mas quando você se aquieta, fecha os olhos, respira e simplesmente sente, sem julgar, sem querer mudar nada, o campo começa a se limpar. A verdade é que o corpo não é o inimigo. Ele é o portal. A dor que incomoda pode ser o convite para um novo ciclo, um novo olhar, uma nova vida. Mas para isso, você precisa sair da correria e se voltar para dentro. Precisa encarar de frente o que sente. Não com culpa, não com pressa, mas com presença, com entrega, com respeito por si mesmo. Porque no fundo, o corpo é só o reflexo. O que precisa ser transformado é o que está além da carne. Então, se tem algo te doendo hoje, se o corpo está cansado, pesado, estranho, ao invés de correr para abafar, pergunte com sinceridade: o que isso está querendo me mostrar? Talvez a resposta não venha na hora, mas se você continuar presente, com o coração aberto, ela sempre chega. E quando chega, modifica completamente o seu eixo. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Compaixão não é se apagar, não é se sacrificar até sumir. Isso é autoaniquilação. E muita gente boa, de coração enorme, cai nessa armadilha achando que está fazendo bem. Mas não está. Está se machucando e chamando isso de amor.
A dor de ver alguém que a gente ama adoecer, como um pai com Alzheimer, por exemplo, é uma das experiências mais desafiadoras da vida. É natural querer ajudar, é humano sofrer junto. Mas quando esse sofrer junto vira um hábito, uma obrigação silenciosa, algo que vai drenando sua energia todos os dias, aí não é mais empatia, é autodestruição disfarçada de virtude. E o pior é que o mundo aplaude isso. Dizem, olha como fulano é dedicado, como é forte, como cuida sozinho, sem reclamar. Mas por dentro, a pessoa está desmoronando, sem espaço para respirar, sem tempo para si, sem alegria de viver. E quando tenta se colocar em primeiro lugar, vem a culpa, como se cuidar fosse um ato de egoísmo. Mas não é egoísmo, é consciência, é presença. Eckhart Tolle fala muito sobre isso. O ego adora se sentir útil através do sofrimento. Ele se agarra ao papel de mártir. Eu estou cansado, mas eu preciso cuidar. Eu não posso parar, senão vou sofrer. Eu não tenho tempo para mim porque o outro precisa mais. Você percebe? Essa voz não é a da compaixão verdadeira, é a do apego, da identidade presa à dor. Se colocar limites, se respeitar, também é um ato de amor. Não dá para ajudar o outro se você estiver vazio por dentro, sem luz, sem força, sem paz. O autocuidado é o chão onde a verdadeira compaixão pisa. Quando você se nutre, se fortalece, se escuta, você consegue estar ao lado do outro com lucidez, sem carregar o que não é seu, sem tentar resolver o que a alma do outro ainda precisa viver. Amar não é absorver, é acompanhar, é sustentar com leveza, não com peso. É segurar a mão do outro sem deixar que ele puxe você para o buraco. É dizer, eu tô aqui, mas também dizer, eu também existo. É respeitar a dor do outro sem desrespeitar a sua vida. Então, se hoje você se sente exausto, sobrecarregado, apagado de tanto ajudar, talvez seja a hora de refletir. Será que você está mesmo ajudando? Ou será que está se anulando na esperança de se sentir valioso? A compaixão verdadeira nasce da clareza, não da culpa. Ela acolhe, mas não invade. Ela cuida, mas não se perde. E você merece ser cuidado também. Merece respirar, sorrir, viver. A culpa é um veneno silencioso. Ela se infiltra nos cantos da mente e se disfarça de responsabilidade, de amor, de obrigação moral. E sem perceber, a gente vai carregando o mundo nas costas, se curvando, se diminuindo, tentando consertar o que nem é nosso, tentando salvar quem não quer ser salvo, tentando pagar dívidas emocionais que nem existem de verdade. E sabe o que é mais triste? É que a culpa costuma nascer onde o amor foi mal interpretado. Você ama tanto que acha que tem que fazer tudo, acha que precisa sofrer junto, abrir mão de si, dar conta de tudo sozinho. Mas isso não é amor verdadeiro. Isso é apego. É medo de não ser bom o suficiente se não estiver sempre se sacrificando. E aqui entra o que Eckhart Tolle sempre nos lembra. Resistir à realidade é o que prolonga o sofrimento. Não é o fato em si que machuca, é a história que a mente conta sobre ele. Quando você diz, eu deveria ter feito mais, eu falhei com minha mãe, eu devia ter percebido antes, isso não é lucidez. Isso é o ego se alimentando de dor. A cura começa quando você entende que nem tudo está sob o seu controle, que cada pessoa tem sua própria jornada, que o outro também tem alma, e essa alma está vivendo o que precisa viver, mesmo que doa, mesmo que pareça injusto aos seus olhos. Soltar a culpa não é ser frio, é ser maduro. É reconhecer que há algo maior operando, algo que você não precisa entender, só aceitar. Não para se conformar, mas para se libertar. Porque enquanto você se sente culpado, você continua preso, continua reagindo, continua se punindo. E a punição não cura nada, só atrasa o amor. Só impede que você se olhe com compaixão. E como você vai cuidar de alguém se não cuida de si?
Como vai oferecer paz se vive em guerra interna? A verdadeira compaixão começa quando você se perdoa, quando você diz para si mesmo: eu fiz o que pude, com o que eu sabia, com o coração que eu tinha na época. E essa frase, meu amigo, tem o poder de quebrar correntes. Às vezes, soltar a culpa significa parar de tentar resolver a vida dos outros, parar de se meter no que o universo está conduzindo, parar de se colocar como o salvador, porque ninguém veio para salvar ninguém. Viemos para amar, para apoiar, para aprender. E o que é amor sem liberdade? O que é ajuda sem respeito ao processo do outro? Então hoje, se você sente que a culpa ainda te aprisiona, respira fundo e observa de onde ela vem. Se ela vem da mente, questiona. Se ela vem do coração, acolhe, mas não a trate como verdade absoluta. Você não precisa se punir mais. Você já se cobrou demais, já se culpou demais, já se machucou demais por dentro tentando provar que é bom, que é digno, que merece perdão. Mas o perdão que mais liberta não vem dos outros, vem de você. Imagina uma filha cuidando da mãe idosa com Alzheimer. Essa filha já deixou de trabalhar fora, deixou de sair com os amigos, não dorme bem, não cuida da própria saúde, mas mesmo assim vive se sentindo insuficiente. Por quê? Porque toda vez que a mãe tem uma crise, se confunde, grita ou se machuca, a filha pensa: a culpa é minha, eu devia ter percebido antes, eu devia ter feito melhor, eu devia estar mais presente. E aí, mesmo exausta, mesmo no limite, ela não consegue pedir ajuda, não consegue contratar alguém para revezar, não consegue nem se permitir descansar um dia, porque dentro dela tem uma voz dizendo que se ela parar, algo de ruim pode acontecer e será culpa dela. Percebe o peso disso? Agora, quando essa filha começa a despertar, ela entende que amar não é se anular. Ela começa a ver que a doença da mãe não é culpa de ninguém, que o sofrimento faz parte do ciclo da vida, que ela está fazendo o melhor que pode e que se permitir respirar não é abandono, é autocuidado. Ela aprende a soltar o controle, a soltar a culpa, a confiar no processo da vida. Ela continua cuidando, mas agora com mais leveza, com mais lucidez, com mais presença. Ela se torna mais amorosa, justamente porque parou de se machucar, tentando provar que ama. Esse é o poder de soltar a culpa. Liberta você e transforma sua relação com o outro. A vida trata a gente conforme o lugar em que a gente se coloca. Se você se enxerga como pequeno, como incapaz, como alguém que está sempre abaixo dos outros, então tudo ao seu redor vai confirmar essa crença. As pessoas te tratam com desdém, as oportunidades escorrem por entre os dedos e até a sua energia parece se encolher. Mas quando você se posiciona num lugar interno de valor, quando você começa a dizer para si mesmo: eu sou digno, eu mereço respeito, eu tenho algo para oferecer, alguma coisa muda no campo. É quase como virar uma chave invisível. Não é arrogância, não é fingir superioridade, é só parar de aceitar o lugar que a dor antiga te empurrou. Tolle fala sobre isso ao dizer que a gente precisa se elevar acima da mente pensante. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer sair da identificação com aquela voz interna que vive te rebaixando, que diz que você é burro, que você é fraco, que ninguém vai te levar a sério. Essa voz vem do ego ferido, da criança que foi rejeitada, do adulto que falhou algumas vezes e decidiu que não prestava. Mas você não é essa voz. Você é aquele que escuta a voz. E quando você entende isso, você começa a ter escolha, começa a responder à vida de um outro lugar. A magia acontece quando você para de se colocar como coitadinho e assume o seu lugar de presença. Vamos trazer isso para a vida real? Imagina uma mulher que está num relacionamento onde vive sendo diminuída, criticada, ignorada. Ela já tentou conversar, já chorou, já se calou, mas nada muda. Aí um dia ela acorda, não porque alguém fez algo por ela, mas porque ela cansou de se ver pequena.
Ela não briga, não surta, não faz cena. Ela só muda de frequência. Começa a andar diferente, a falar com mais clareza, a olhar nos olhos com firmeza. E o mais impressionante? As pessoas ao redor começam a reagir diferente, porque ela subiu o degrau interno e o mundo respondeu. Isso é energia, é postura de alma. Quando você se vê lá em cima, quando para de se tratar como resto, a vida começa a te servir como prato principal. Mas não é automático, nem mágico, é um exercício. Todo dia você vai precisar lembrar quem você é. Todo dia você vai precisar escolher não voltar para o lugar antigo. Mesmo que seja confortável, mesmo que seja conhecido, você vai precisar sustentar essa nova vibração. E é aí que mora a força verdadeira. Não em provar nada para os outros, mas em provar para si mesmo que você não vai mais se abandonar. Tem gente que entra num ambiente e, sem dizer uma palavra, já muda o ar da sala. Você sente, no corpo, aquela tensão que não é sua. Um aperto no peito, um cansaço que não estava ali antes, uma irritação sem motivo aparente. E aí, quando se dá conta, está carregando um peso que nem veio da sua história. Isso é real. Isso é energia. Eckhart Tolle chama de corpo de dor, esse campo vibracional que cada pessoa carrega, muitas vezes inconscientemente, e que transborda quando encontra alguém disponível para absorver. E sabe quem são os alvos mais comuns? Os sensíveis, os que têm coração bom, os empáticos, gente que tem facilidade de sentir, de perceber o não dito, de captar o clima antes mesmo da conversa começar. Mas aqui está o ponto crucial. Sentir não é o mesmo que absorver. Você pode perceber que o outro está pesado, desequilibrado, até agressivo, sem permitir que isso invada o seu sistema. Porque se você não vigia, vai entrando no campo do outro sem perceber. Vai tentando resolver, consertar, amenizar o clima e aos poucos vai se apagando, vai se moldando, vai ficando contaminado. A empatia precisa ter limite, e o limite é: eu posso te ajudar, mas não vou carregar o que é seu. Posso te ouvir, mas não vou me intoxicar com a tua dor. Posso te amar, mas não vou me adoecer para te acompanhar no abismo. A saúde energética começa quando você entende que o seu campo precisa ser preservado. E não é egoísmo, não. É maturidade, é inteligência emocional, é amor próprio em ação. Um exemplo prático? Imagina que você trabalha num lugar onde tem uma pessoa que vive reclamando. Nada tá bom, tudo é pesado, vive falando de tragédia, escassez, crítica aos outros. Se você não estiver centrado, essa energia vai se infiltrando no seu campo, você vai ficando para baixo, vai começando a pensar igual e quando percebe, já está reproduzindo o mesmo padrão. Mas quando você está presente em si, firme no seu eixo, você escuta, entende, mas não se afunda. Você coloca uma espécie de filtro invisível. O outro joga, mas não gruda. Isso é prática, é treino. É se observar todos os dias e perguntar: isso que eu estou sentindo é meu ou será que é do outro? Essa pergunta, simples, pode salvar sua energia, seu humor, sua saúde mental. Você não veio para ser esponja do mundo, você veio para ser canal de presença. Tem gente que entra num ambiente e, sem dizer uma palavra, já muda o ar da sala. Você sente, no corpo, aquela tensão que não é sua. Um aperto no peito, um cansaço que não estava ali antes, uma irritação sem motivo aparente. E aí, quando se dá conta, está carregando um peso que nem veio da sua história. Isso é real. Isso é energia. Eckhart Tolle chama de corpo de dor, esse campo vibracional que cada pessoa carrega, muitas vezes inconscientemente, e que transborda quando encontra alguém disponível para absorver. E sabe quem são os alvos mais comuns? Os sensíveis, os que têm coração bom, os empáticos,
Gente que tem facilidade de sentir, de perceber o não dito, de captar o clima antes mesmo da conversa começar. Mas aqui está o ponto crucial. Sentir não é o mesmo que absorver. Você pode perceber que o outro está pesado, desequilibrado, até agressivo, sem permitir que isso invada o seu sistema. Porque se você não vigia, vai entrando no campo do outro sem perceber. Vai tentando resolver, consertar, amenizar o clima e aos poucos vai se apagando, vai se moldando, vai ficando contaminado. A empatia precisa ter limite e o limite é: eu posso te ajudar, mas não vou carregar o que é seu. Posso te ouvir, mas não vou me intoxicar com a tua dor. Posso te amar, mas não vou me adoecer para te acompanhar no abismo. A saúde energética começa quando você entende que o seu campo precisa ser preservado. E não é egoísmo, não. É maturidade, é inteligência emocional, é amor próprio em ação. Um exemplo prático? Imagina que você trabalha num lugar onde tem uma pessoa que vive reclamando. Nada tá bom, tudo é pesado, vive falando de tragédia, escassez, crítica aos outros. Se você não estiver centrado, essa energia vai se infiltrando no seu campo, você vai ficando para baixo, vai começando a pensar igual e quando percebe, já está reproduzindo o mesmo padrão. Mas quando você está presente em si, firme no seu eixo, você escuta, entende, mas não se afunda. Você coloca uma espécie de filtro invisível. O outro joga, mas não gruda. Isso é prática, é treino. É se observar todos os dias e perguntar: isso que eu estou sentindo é meu ou será que é do outro? Essa pergunta, simples, pode salvar sua energia, seu humor, sua saúde mental. Você não veio para ser esponja do mundo, você veio para ser canal de presença. Tem gente que confunde humildade com autoapagamento. Acha bonito se esconder, se diminuir, andar curvado, como se isso fosse sinal de grandeza espiritual. Mas não é. Isso é medo, disfarçado de virtude. É a falsa modéstia, esse hábito silencioso de recuar sempre que a vida nos chama para crescer, para liderar, para brilhar. E o mais doído é que muita gente aprendeu isso desde criança. Não se ache, fica no seu canto. Quem aparece demais leva pedrada. E aí, a pessoa cresce com medo de se destacar, com vergonha de dizer, eu sou bom nisso, com receio de dizer, eu mereço mais, com culpa ao desejar algo maior. Mas olha só, esse tipo de pensamento não é humildade, é prisão mental. Como o próprio Eckhart Tolle aponta, o ego também age quando você se sente menos do que os outros. Sim, o ego não é só arrogância. O ego também é aquela voz que diz, não é para mim, eu não sou capaz, eu não tenho valor. E sabe o que acontece quando você acredita nessa voz? Você sabota as próprias oportunidades, você se afasta das suas conquistas, você se acomoda em lugares que já ficaram pequenos para sua alma. Mas você não nasceu para viver encolhido, você nasceu para ocupar o espaço que é seu. E isso não é arrogância, é responsabilidade espiritual. Você tem talentos, tem luz, tem algo único para entregar para o mundo. E esconder isso não ajuda ninguém. Pelo contrário, quando você se apaga, o mundo perde uma chance de ser transformado pela sua presença. Pensa numa mulher que é ótima no que faz, mas toda vez que elogiada, responde com um imagina, é só sorte. Ou um homem que tem ideias incríveis, mas nunca levanta a mão nas reuniões porque acha que vão rir dele. Esse tipo de comportamento parece inofensivo, mas dia após dia ele vai minando a autoconfiança, vai reforçando a ideia de que crescer é perigoso, de que brilhar é errado. E quando a pessoa vê, já está vivendo uma vida medíocre, sem cor, sem potência. Mas basta uma decisão interna para tudo começar a mudar. É quando você olha no espelho e diz, chega de me esconder, eu me autorizo, eu me permito crescer sem culpa. E essa escolha não precisa ser gritada, ela só precisa ser verdadeira.
Quando você se coloca num novo degrau por dentro, a vida reorganiza tudo ao seu redor. As oportunidades aparecem, as conexões se alinham, o mundo começa a te ver, porque finalmente você também se vê. Chega uma hora em que a gente precisa parar de se enganar. Não dá mais para tratar a espiritualidade como se fosse brincadeira de criança, como se bastasse acender um incenso, repetir uma frase bonita e acreditar que está tudo resolvido. A espiritualidade verdadeira exige maturidade, exige presença, exige estudo. Não é sair por aí dizendo que sente energia, que vê luz, que conversa com espíritos, se você ainda não aprendeu a lidar com o próprio ego. Porque o ego adora vestir roupagem espiritual. Ele adora fingir iluminação. E quando isso acontece, o que era para ser caminho de cura vira armadilha. Tem muita gente bem intencionada, mas mal preparada. Médium que incorpora sem saber o que está abrindo. Trabalhador da luz que absorve dor dos outros e depois adoece. Gente que se mete no campo do outro sem consciência do que está movimentando. E aí o que era para ajudar vira bagunça energética. Por isso é tão importante trazer lucidez para esse caminho. Espiritualidade não é viver no mundo da fantasia. É enxergar o invisível com clareza. É entender que existe um campo astral, sim, e que esse campo tem leis, tem vibração, tem consequências. Não adianta querer mandar luz para todo mundo se você não aprendeu a proteger o seu próprio campo. Não adianta se conectar com planos sutis se você ainda não consegue ficar em paz nem com a sua própria mente. Não adianta querer curar os outros se você não tem coragem de mergulhar na sua própria sombra. Espiritualidade sem consciência é só fuga. Mas espiritualidade com conhecimento, com disciplina e com autoobservação vira força, vira ferramenta de transformação real. Tolle fala isso com sabedoria. Sem consciência, até a luz vira disfarce. Então o convite aqui é para você se responsabilizar pelo que movimenta. Se você quer seguir um caminho espiritual, estude, se aprofunde, entenda o que é afinidade vibracional, entenda como o campo astral reage ao seu estado interno. Não caia na ilusão de que basta ter fé. A fé é o fogo, mas o conhecimento é o recipiente que segura esse fogo. Sem estrutura, até a fé queima. Por isso, espiritualize sua vida com os pés no chão. Use sua sensibilidade com sabedoria. Use seu dom com humildade. Use sua presença como escudo e como luz. E, acima de tudo, seja verdadeiro com você. Porque a espiritualidade mais potente não é a que vê anjo, é a que encara a própria alma com coragem. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.